Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica que é destinada a vocês que são alunos de graduação em Física, Engenharia e áreas correlacionadas. Nessa videoaula, pessoal, vamos dar continuidade então ao estudo do movimento sob a ação de forças de arrasto, tá certo? Já vimos o arrasto linear, proporcional à velocidade, e também resolvemos a equação de movimento com arrasto quadrático, arrasto proporcional ao quadrado da velocidade. Fizemos algumas aplicações bastante interessantes e também resolvemos a equação de movimento considerando a ação das duas forças de arrasto, seja linear, seja quadrática. Hoje vamos fazer mais uma aplicação interessante, analisando, pessoal, o movimento vertical de uma esfera no seio de um fluido viscoso, tá certo? Vamos primeiro considerar a força de arrasto viscoso, né, com a velocidade da esfera bastante pequena, então sujeita só à força viscosa, de arrasto viscoso. Depois nós vamos considerar a atuação de uma força de arrasto quadrático, tá certo? A gente vai resolver as equações de movimento, vamos achar a equação da posição e da velocidade, tá certo? Vou me apoiar nessa aula. Esta aula, né, eu me apoio em 4 artigos, tá bom? O primeiro, On the Rise and Fall of a Ball with Linear or Quadratic Drag, do American Journal of Physics, de 1999. O segundo artigo, The Effect of Air Resistance on Falling Balls, do American Journal of Physics, também de 71. O terceiro artigo, Determining the Drag Coefficient of Rotational Symmetric Objects Falling Through Liquids, do European Journal of Physics, de 2012. E o último artigo, pessoal, Terminal Velocity of Spheres in Water, da revista Physics Education, de 2020, tá certo? Então, nós vamos fazer análise hoje completa, né, desse movimento da esfera, que nos livros não é tratado assim com tanto detalhe como a gente vai resolver hoje, tá certo? Então, inicialmente, vamos considerar aqui a nossa esfera, pessoal, no movimento ascendente, tá bom? Vamos supor que ela está, então, subindo aí no seio de um fluido. Eu vou colocar aqui o meu eixo Y, tá bom? Meu sistema de coordenadas orientado para cima. E, portanto, nós vamos ter as seguintes forças, né, que atuam sobre essa esfera. Então, nós temos aqui o peso, tá ok? Nós também temos aí a força de arrasto, né? Que eu vou chamar de FD, que é contrária à velocidade. E, pessoal, nós temos, o que acontece? Nós temos que considerar o empuxo também, geralmente, né? Porque se o fluido, ele for aí um meio, né? Por exemplo, diferente do ar, nós temos que considerar, sim, o empuxo, né? Quando a densidade do fluido não pode ser desprezada, nós temos que levar em conta a força de empuxo. Geralmente, se esse fluido é o ar, nós podemos desprezar a força de empuxo, tá ok? Bom, inicialmente, pessoal, nós vamos considerar uma força, então, de arrasto linear, né? Como eu disse antes, e aí regime de baixas velocidades, né? Baixo número de Reynolds, e aí a força de arrasto é governada pela fórmula de Stokes, não é isso? 6π vezes o coeficiente de viscosidade do fluido, vezes o raio, né, da minha esfera, vezes a sua velocidade, tá ok? Bom, nesse caso, como a força de arrasto ela é proporcional à velocidade, no movimento descendente, né, o que acontece? A gente tem também força-peso, força de empuxo, e agora a força de arrasto ela é para cima, né? Porque ela é sempre contrária à direção e o sentido, ou melhor, o sentido da velocidade, tá certo? Nesse caso aqui, como ele é proporcional à velocidade, eu não vou precisar
né, dividir o movimento em duas partes. Tá? As equações que eu vou obter serão válidas, né, tanto para o movimento ascendente quanto para o movimento descendente. Tá legal, pessoal? Bem, não há muito, né, o que a gente discutir. A gente já pode aplicar, então, a segunda lei do movimento de Newton, massa vezes aceleração, e isso é igual à força resultante. Tá? Eu vou considerar um movimento ascendente, então nós temos aí o empuxo. O empuxo, pessoal, pelo princípio de Arquimedes, né, teorema de Arquimedes, ele é o peso do fluido deslocado. Então é a densidade do fluido vezes o seu volume, né? 4/3, que é igual o volume da esfera, πr ao cubo. Aí como é a massa, né, de fluido deslocado vezes a aceleração da gravidade, eu tenho que multiplicar pelo g. Menos o peso, né, da minha esfera, que é a massa, que é a sua densidade ρ, vezes o seu volume. Isso aqui é a massa vezes a aceleração da gravidade, né? E ainda menos a força de arrasto, tá certo? 6π vezes o coeficiente de viscosidade, vezes o raio da esfera, vezes a velocidade, tá legal? Essa então é a equação que governa o movimento da minha esfera, né? Regimes de baixa velocidade, nos quais a força de arrasto, então, é dado pela lei de Stokes, tá legal? Bom, agora aqui é um trabalho matemático que a gente vai ter, né? Vamos dividir toda a equação por m, tá? Onde esse m aí é a massa da minha esfera, que é a sua densidade, vezes o seu volume, não é isso? Então eu tenho a derivada da velocidade no tempo, dv dt, e isso é igual. Se eu dividir por ρ, 4/3 de πr ao cubo, o primeiro termo vai ficar densidade do fluido sobre a densidade da minha esfera, vezes a aceleração da gravidade, menos esse termo aqui cancela, né? Vai ficar somente g, menos, agora eu tenho que dividir 6π eta rv sobre ρ, 4/3 de πr ao cubo, tá bom? Vamos colocar, pessoal, esse g em evidência, aceleração da gravidade, densidade do fluido sobre densidade da esfera menos 1, e agora aqui menos, note que esse 3 vai para cima, fica 18/4, que é 9/2, o π cancela, então em cima eu fico com 9 eta, sobre 2 ρ r quadrado, né, vezes a minha velocidade, tá legal? Muito bem. Bom, eu vou, pessoal, aí dar nome a esses termos, né, essas constantes que apareceram aqui, tá bom? Por exemplo, essa constante aí, que apareceu ali, eu vou chamar ela de g, só que, por questão aí de simplicidade, na hora de resolver a equação diferencial, eu vou escrevê-la assim, eu vou escrevê-la o simétrico dela, né? Então eu vou fazer 1 menos densidade do fluido sobre a densidade do corpo, vezes g, isso eu vou chamar de g. Então esse termo aqui é o oposto, né? É menos g, tá? E aquele 9 eta sobre 2 ρ r quadrado, vamos chamar de alfa. Então vamos ter aqui 9 eta sobre 2 ρ r quadrado. Então a minha equação diferencial vai ser escrita de forma bastante simples, né? dv dt. Isso é igual, então, esse termo que é menos g menos alfa vezes v, tá legal? E para resolver essa equação diferencial, bastante tranquila, vamos separar as variáveis. Então, dv, notem, pessoal, que eu vou colocar esse menos em evidência, tá bom? Então, esse g mais alfa v eu passo dividindo, e ali ficou menos 1, né, vezes o dt, é menos dt. E agora eu integro, então, a minha equação diferencial. Então, eu vou integrar aqui de 0 até t, em dt', né? E aqui, o meu limite de integração vai de uma velocidade inicial, v0, até uma velocidade final, v. Só vou chamar aqui, trocar o v por v', né? Para não ficar igual ao limite aqui superior. Então, eu vou supor que a minha esfera foi lançada, né,
nesse fluido já tinha uma certa velocidade inicial, tá legal? Então, pessoal, aqui nós temos que resolver essa integral, né? Vamos, bastante simples. Eu vou chamar de W esse G mais alfa V', e, portanto, a minha diferencial dW, ela é alfa vezes dV', né? Então, esse dV' é 1 sobre alfa dW. Integral fica dW sobre W, que é o logaritmo natural de W. Então, eu vou ficar com 1 sobre alfa vezes o logaritmo natural de G mais alfa V', isso calculado de um V0 até um V, e isso é igual a menos T. Integral de dt', de 0 a T é T, né? Eu vou passar esse alfa multiplicando, vou calcular esse logaritmo natural nos limites superior e inferior, e, portanto, eu vou ficar com ln de G mais alfa V, menos ln de G mais alfa V0, já vou usar a propriedade de que o logaritmo da diferença é o logaritmo do quociente, né? Perdão, a diferença de logaritmos, logaritmo do quociente. Então, ln de G mais alfa V sobre G mais alfa V', né? Isto. E isto aqui é igual a menos alfa vezes T. Então, vou tomar a função inversa do logaritmo natural, né? Definição de logaritmo. Então, isso eu vou ficar com G mais alfa V sobre G mais alfa, aqui é V0, né? Esqueci do V0. E isso é menos, aliás, exponencial de menos alfa vezes T, tá bom? Eu vou isolar então o meu V, né? O meu objetivo é encontrar a expressão da velocidade, tá? Porque eu estou resolvendo a equação de movimento, né? Para a minha velocidade. E aqui então eu vou ficar com o seguinte. Aquela expressão ali é a mesma coisa que G mais alfa V igual G mais alfa V0 vezes a exponencial de menos alfa vezes T. Então eu vou isolar o meu V. Esse G passa subtraindo, vou passar o alfa dividindo, e, portanto, eu vou ficar com o seguinte, já vou dividir tudo aqui por alfa, né? Então, eu vou ficar com V igual V0 mais G sobre alfa, exponencial de menos alfa vezes T, menos G sobre alfa, tá, pessoal? Está aí, olha, bastante tranquilo, né? Nós encontramos a expressão da velocidade para um movimento aí geral, né, de uma esfera se movimentando sob a ação dessas forças, tá legal? Com determinada velocidade inicial, tá certo? Com determinada densidade, né, coeficiente de viscosidade, enfim, tá tudo aí. Então, essa expressão aqui dá conta, né, de você obter a velocidade em qualquer instante de tempo. Nós já fizemos isso, né, na verdade, nós já vimos que, de fato, a velocidade ela tem um decrescimento exponencial, tá certo? No tempo, né? Então, bastante tranquilo esse problema. A única diferença aqui, pessoal, em relação às aulas, aí, acho que a penúltima aula passada, é que nós não tínhamos considerado o empuxo, tá certo? E aqui nós consideramos, né, de uma forma mais importante, mais geral, a questão do empuxo, né? Que atua sobre a esfera. Muito bem, não se esqueçam, né, das constantes aí G e alfa, tá certo? Eu vou colocar, para a gente não perder de vista, eu já vou colocar aqui em cima. Vou anotando as coisas aí importantes que a gente vai obtendo, né? Então, nós já obtivemos aí a velocidade da esfera V0 mais G sobre alfa, exponencial de menos alfa T, menos G sobre alfa. Onde, então, a minha constante G, né? Esse G aqui, pessoal, ele faz papel aí de uma aceleração da gravidade efetiva, né? Devido ao fluido, que é G1 menos densidade do fluido sobre densidade da esfera, e esse alfa é igual a 9 vezes o coeficiente de viscosidade sobre 2 vezes a densidade da esfera, vezes o seu raio R ao quadrado, tá bom? Muito bem. Bom,
Tendo a equação da velocidade, nós podemos agora encontrar, né, a equação da posição. Então, basta integrar isso aí mais uma vez, né, pessoal? Essa integral também ela é bastante tranquila, né, ela é trivial. E para a gente não perder tanto tempo assim, eu já vou dar o resultado aí para vocês, tá? Então, vocês podem pausar o vídeo e integrar novamente essa equação, né, para encontrar a posição, tá? E aí, considerando a posição inicial igual a zero, né, igual a zero, vocês vão encontrar essa expressão aqui, g sobre alfa ao quadrado, 1 mais alfa v0 sobre g, 1 menos a exponencial de menos alfa t, menos g sobre alfa vezes t. Essa é a expressão, então, da posição, tá bom? Como função do tempo para essa minha esfera, né? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Nós vamos considerar agora não mais o arrasto linear, tá? Mas sim, nós vamos considerar o arrasto quadrático, né? Então agora a gente vai mudar a força de arrasto, tá? E a gente vai considerar então uma velocidade aí considerável para essa esfera. E a gente já viu, né, que quando o número de Reynolds está aí mais ou menos entre 10 à quarta ou 10 ao cubo, né, e 2 vezes 10 à quinta, o coeficiente de arrasto ele é praticamente constante e próximo de 0,4. Então, pela fórmula de Newton, né, da força de arrasto, nós temos a metade desse coeficiente de arrasto, vezes a densidade do fluido, vezes a área da seção frontal, né, ao movimento, que é uma seção circular, πr², vezes a velocidade ao quadrado. Agora a gente vai considerar na equação de movimento a atuação dessa força, tá? E vamos obter então a equação da posição e da velocidade, tá bom? Para o movimento primeiro de subida e depois para o movimento de descida, tá legal? Nós vamos, pessoal, considerar o seguinte, vamos considerar primeiro o movimento de subida. Então, à medida que o tempo passa, essa velocidade vai diminuindo e essa velocidade, uma certa hora, ela vai cessar, né? A gente vai encontrar esse tempo que leva para a esfera parar e depois ela começará a descer, tá certo? A gente vai, então, levar em conta todo esse movimento, tá? Num movimento só. Então, a gente vai ter que separar aqui em dois. Então, primeira coisa, o movimento de subida. No movimento de subida, nós vamos ter, então, a equação de movimento, né? Massa vezes a aceleração. O eixo Y ainda orientado para cima, tá legal? E isso é igual, né? Então, a força de empuxo, densidade do fluido, 4/3 πr ao cubo, tá bom? Vezes a aceleração da gravidade, né? Porque esse empuxo é igual ao peso do fluido deslocado, menos o peso, densidade, vezes 4/3 πr³ vezes g, e menos agora a força de arrasto, né? Que a gente está considerando 0,2 densidade do fluido, πr² vezes a velocidade v ao quadrado, tá legal? Mesma coisa, pessoal, vamos dividir tudo pela massa da esfera, que né, a densidade vezes o seu volume, esse termo aqui. Então, nós vamos ficar com o seguinte, dv dt, e isso é igual a densidade do fluido sobre densidade da esfera, aceleração da gravidade, menos g, menos 0,2 densidade do fluido, πr², velocidade ao quadrado, sobre a massa, né, da minha esfera, então, que é a sua densidade, vezes o seu volume. Tá legal? Vamos melhorar um pouquinho a cara dessa expressão. Vou colocar novamente o g em evidência. E aqui eu tenho ρf sobre ρ menos 1. E aqui menos. Notem que esse 3 vai para cima, 0,6 sobre 4, né, vai dar 0,15. Densidade do fluido,
O π vai cancelar. Esse r quadrado cancela aqui, sobra um r embaixo. E aqui eu vou ficar com ρ vezes r vezes a velocidade ao quadrado. Novamente, pessoal, eu vou chamar isso aqui de um g maiúsculo, tá? Eu vou chamar isso aí da minha aceleração da gravidade efetiva, né? Cuja expressão está aqui, mas com a ordem aqui trocada, tá? Então aqui vai ter um menos g. Então a gente vai ter o seguinte, ó, dv dt menos g menos aquele termo ali. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Para facilitar a nossa conta, né? A nossa integração, eu vou colocar esse g em evidência. E aí eu vou ter que colocar um g aqui embaixo, né? Então eu vou colocar esse menos g em evidência. E aí aqui eu vou ficar com 1 mais 0,15 densidade do fluido, densidade da esfera, vezes esse g, vezes o raio r, vezes v ao quadrado, tá bom? E esse termo aqui, eu vou chamar ele de uma constante aí. No anterior a gente chamou de alfa, né? Mas não tem nada a ver. Aqui eu vou chamar de gama. Esse 0,15 ρf sobre ρ gr, tá bom? Eu vou chamar de gama ao quadrado, por questões aí de integração, né? Tá legal? Então vamos lá. Então a gente vai ter a nossa equação diferencial escrita dessa forma. dv dt é menos g 1 mais gama ao quadrado vezes v ao quadrado. E agora a integração aqui sai de forma bastante tranquila, tá bom? Vou separar as variáveis. dv sobre 1 mais gama quadrado v quadrado, isso é menos g vezes dt, tá legal? Eu vou integrar então ambos os lados. Então eu integro aqui de 0 até t, tá bom? E aqui eu vou integrar de uma velocidade inicial até uma velocidade final, tá legal, pessoal? Notem que essa integral aqui é a integral cuja solução é o quê? É o arco tangente, né, pessoal? Porque lembrem aí, essa integral ela está tabelada, integral, né, de dx sobre 1 mais x quadrado. E isso aqui é o arco tangente de x, né? Mais uma constante de integração aí. Só que aqui eu preciso mudar a variável. Aqui eu não tenho 1 mais v quadrado, aqui eu tenho 1 mais gama quadrado v quadrado, né? Então essa integral aí de dv 1 mais gama v quadrado, a menos desse fator gama, né? Então, fazendo uma mudança de variável, a gente conclui que essa integral é 1 sobre gama arco tangente de gama vezes v, tá legal? Isso aqui calculado de um v0 até um v. Eu vou mudar aqui as variáveis, tá? Colocar uma linha, né? E aqui também a rigor eu deveria colocar um dt'. E isso aqui está calculado de um v0 até um v. E essa integral aí é menos g vezes t, tá legal? Muito bem. Eu vou anotar, pessoal, aqui do lado, tá? Essa minha constante gama agora, só para a gente não esquecê-la. Agora vamos calcular então, né, esse resultado nos limites superior e inferior. Nós temos o seguinte, nós vamos ter 1 sobre gama, arco tangente de v, vou colocar em evidência, tá, esse 1 sobre gama, é gama vezes v, aliás, né, menos o arco tangente de gama vezes v0. E isso é igual a menos g vezes t. Vou passar esse gama multiplicando, tá bom? E já vou isolar aqui o meu v, tá? Pessoal, já vou isolar o meu v direto. Então, esse v, note que o gama está multiplicando com v, vai passar dividindo então, né? 1 sobre gama. E aí eu já vou tirar a função inversa, né?
vou aplicar tangente em ambos os lados. Então, tangente do arco tangente vai cancelar, vai ficar só gama V, o gama vai passar dividindo. Já vou passar o meu V, isolar o meu V então, tá? E esse termo aqui eu passo somando. E então eu concluo que a minha velocidade V vai ser 1 sobre gama, que multiplica, né? Então, a tangente é a tangente de menos gama GT, né? Esse gama passou multiplicando, mais arco tangente de gama vezes V0. Tá legal, pessoal? É isso aí mesmo, né? Essa então é a expressão da nossa velocidade, tá legal? E com a expressão, né, da velocidade, eu consigo descobrir quem? A posição. Tá? Então essa aí é a expressão da minha velocidade. Caso o movimento é de subida, tá legal, pessoal? Vocês devem estar pensando, mas não teria que dar a tangente hiperbólica? A tangente hiperbólica ela só aparece quando o objeto ele está descendo, né? Quando a força de arrasto ela tem um sentido oposto ao peso. Aí sim, tá? Mas nesse caso a gente está analisando o movimento ascendente, tá bom? Bom, então vamos lá. Velocidade, então, é a derivada da posição no tempo. E, portanto, o meu dx, né? É a minha velocidade vezes o tempo infinitesimal dt. Vou integrar isso aqui, então, desde um zero até um x arbitrário. Eu vou supor que a minha posição inicial, né? Ela era zero, tá legal? E aqui eu vou integrar de 0 a t. Muito bem, então eu vou ficar com o seguinte, pessoal. Eu vou ficar com x igual a integral, né, de 1 sobre gama, tangente de menos gama gt mais arco tangente de gama v0 vezes dt. dt' aqui a rigor, tá bom? De 0 a t. Bom, então anotem que aqui, né, eu vou ter que fazer uma mudança de variável, tá? Essa integral aqui vai ser a integral da tangente, né? E a gente vai precisar lembrar que a integral da tangente. A integral da tangente ela é bastante simples. Por quê? Porque a tangente, né, é o seno sobre o cosseno. Então eu vou chamar de u o cosseno de x. O meu du, então, é menos seno de x dx, né? Que é o termo que está aqui, menos do sinal. E aí, então, eu fico menos a integral de du sobre u, que é menos do logaritmo natural de u, né? Ou seja, menos logaritmo natural do cosseno de x, né? Mais uma constante de integração. Então, essa integral da tangente vai ser menos o ln do cosseno. Só que cuidado, pessoal, porque aqui eu não tenho, né, tangente t, mas sim eu tenho um termo. Tá? Então, a rigor ali, eu vou ter que chamar de W, né? Esse menos gama GT', e o meu DW, portanto, menos gama G dt'. Então, eu vou ter que dividir ainda por menos 1 sobre gama G, né? Para poder escrever essa integral nessa forma aqui mais pura, né? Então, o meu x é 1 sobre gama vezes menos 1 sobre gama G, integral, né? Bom, integral eu já vou efetuar. Já vou efetuar o cálculo dela. Nós vamos ter o seguinte. Menos, tá certo? A gente tem que considerar ainda esse menos, né? Deixa-me ver aqui uma coisa. O dx ele é menos também, né? Não, tá certo, é isso mesmo, pessoal. Vai ficar positivo, né? O meu dx. Tá certo. E aquela integral, então, da tangente é menos o logaritmo natural do cosseno, né? Então, novamente, eu vou ter esse menos aqui. Tá? Vou colocar assim. Menos o ln do cosseno
de W, de X nesse caso, que é todo esse termo aqui, tá legal? Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tirar isso aqui fora do colchetes. Então eu vou colocar assim, menos ln do cosseno menos gama GT, linha, mais arco tangente gama V0 e fecho mais um parênteses. Isso de 0 até T, tá bom? Muito bem. Vamos apagar isso aqui então. Bem, pessoal, eu vou então agora substituir, né, os limites superior e inferior, tá? Esse menos aqui vai multiplicar com aquele menos, vai ficar positivo. Eu vou ficar com x igual 1 sobre gama quadrado vezes g, vezes o logaritmo natural do cosseno. Então, em t, né, eu vou ter menos gama gt, mais arco tangente de gama V0, tá bom? E aí, né, menos o t igual a 0. Então, t igual a 0, esse termo aqui vai cancelar, e aí eu vou ter, né, eu vou colocar assim, ó, vou colocar umas chaves aqui, aí menos o logaritmo natural do cosseno, isso aqui dá 0, então vai sobrar só arco tangente de gama V0. Tá bom? E fechamos as chaves aqui. Bom, pessoal, eu posso deixar a minha expressão de x dessa maneira, tá bom? Não é uma expressão aí, uma das mais simples, né? Ainda eu posso arrumar esse segundo termo aqui. Tá? Note que aqui eu tenho um cosseno de um arco tangente, né, de gama V0. Eu posso ainda usar um pouquinho de matemática e consigo simplificar ainda mais esse termo aí, tá legal? Quanto mais matemática a gente souber aqui, né, mais a gente consegue simplificar os nossos termos, né, as nossas equações, tá? Então vamos lá, eu vou tentar simplificar esse cosseno do arco tangente de gama V0. Bom, eu vou chamar esse gama V0 de x, tá? Então aqui o que eu tenho, né, ou melhor, perdão, eu vou chamar esse arco tangente, né, de gama V0 de x. O argumento do cosseno eu chamo de x, tá? Então, se x é o arco tangente de gama V0, isso significa que a minha tangente de x é o gama V0, né? Bom, vamos usar aí o nosso triângulo retângulo. Se aqui é x e a tangente de x é gama V0, então o cateto oposto é gama V0 e o adjacente é 1. A minha hipotenusa aqui, portanto, por Pitágoras, é 1 mais gama V0 quadrado. Bom, o que eu tenho aqui, pessoal, é o cosseno de x, né? Então, isso aqui é o cosseno de x, que, de acordo com esse triângulo retângulo, é igual a 1 sobre raiz de 1 mais gama V0 ao quadrado. Tá legal? E aí eu posso, então, substituir, né, esse cosseno, né, do arco tangente de gama V0 por esse termo no argumento do logaritmo natural. E, portanto, o meu x vai ser escrito como 1 sobre gama quadrado g, logaritmo natural do cosseno, esse termo mantém, menos gama gt, mais arco tangente gama V0, menos logaritmo natural, né, daquele termo que é o cosseno aí de x, 1 sobre raiz 1 mais gama V0 quadrado.
Eu ainda posso usar aqui a propriedade do logaritmo, né? Que o logaritmo do inverso de alguma coisa é menos o logaritmo dessa coisa. Então aqui é só trocar o sinal aqui e passar esse termo para cima. E, portanto, pessoal, eu vou escrever aqui, ó, a equação da posição vai ficar 1 sobre gama quadrado G ln do cosseno, vou colocar um colchete aqui, menos gama GT, mais arco tangente de gama V0, mais logaritmo natural da raiz de 1 mais gama V0 ao quadrado, tá bom? Esqueci de colocar o colchete aqui. Enfim, posso então deixar a minha expressão, tá, da posição aí dessa maneira. Então, encontramos para o movimento de subida, né, a expressão da velocidade e da posição, tá bom? Vamos encontrar, pessoal, agora qual é o tempo necessário para que a velocidade se anule, né? Então, em que tempo será a velocidade vai se anular? Então, eu vou ter que agora pegar a minha expressão da velocidade, que eu já apaguei aí, né? Vamos lá, deixa eu achar ela. Eu vou copiá-la aqui. Então, a velocidade que nós achamos foi 1 sobre gama, tangente de menos gama GT, né? Mais arco tangente de gama V0. Essa foi a expressão da velocidade, né? Essa aqui é da posição. Então vamos descobrir em que instante de tempo a minha esfera ela sobe até parar, né? Até que a velocidade se anule, ou seja, até que a força de empuxo se iguale às forças peso e de arrasto, tá bom? Vamos lá então. Eu vou apagar. Minha expressão da posição ainda não vou apagar. Vamos lá. Então, quando V igual a 0, que tempo é esse, né, pessoal? Esse tempo eu vou chamar de tempo de subida. Eu vou colocar assim, um tempo, uma flechinha para cima, tá bom? Então, isso significa que o meu V é 0, esse gama passa multiplicando, vai dar 0, né? Então, 0 é a tangente de menos gama GT, tempo de subida, mais arco tangente de gama V0. Tangente de alguma coisa é 0, né? Então essa coisa é igual a 0 também, né? Então isso significa que gama GT de subida, isso é o próprio arco tangente de gama V0. Ou seja, o meu tempo de subida, né, até que a esfera pare, é 1 sobre gama G, arco tangente de gama V0, tá bom? Tá aí então a expressão do meu tempo de subida. E com esse tempo eu posso achar a posição de parada da minha esfera, né, até que ela volte. Porque para resolver para o movimento de descida, pessoal, eu vou ter que levar em conta, né? Eu vou precisar desses tempos aí de subida e da posição também, né? Máxima, né, atingida, tá? Então a posição máxima aí, que eu vou chamar de x máximo, ela é 1 sobre gama quadrado G, logaritmo natural do cosseno menos gama G vezes T, T é dado então por 1 sobre gama G, arco tangente de gama V0, tá certo? E ainda mais aqui, né, o arco tangente de gama V0. Mais ainda o ln dessa raiz quadrada, 1 mais gama V0 quadrado. Note que aqui, pessoal, então eu vou ter, né, um cancelamento desses termos, menos o arco tangente de gama V0, mais ele mesmo vai dar 0. E o cosseno de 0 é 1, tá bom? Mais o logaritmo natural de 1 é 0. Tá legal? Muito bem. Então eu só tenho esse termo aqui, né? Esse último termo. E, portanto, a minha posição máxima
ela é 1 sobre gama quadrado G, logaritmo natural da raiz de 1 mais gama V0 ao quadrado, tá bom? Essa aí é a posição máxima atingida, tá legal, pessoal? Muito bem. Posição máxima atingida. Né? Agora, a gente vai então analisar o movimento de descida, tá bom? O movimento ascendente da minha esfera. Nesse caso, eu vou ter então agora a força de arrasto no sentido contrário do peso, tá? E esse caso aí, nós já resolvemos, né? Nós já resolvemos a equação diferencial, tá bom? De movimento, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar, pessoal, deixar anotado só aqui o tempo de subida, porque a gente vai precisar depois dessas expressões, tá? Então, vou colocar aqui 1 sobre gama G, arco tangente de gama V0, tá? E eu também vou anotar aqui o meu X máximo. A minha posição aí de subida, né? Vou colocar assim, posição, uma flechinha para cima também. Posição máxima atingida. 1 sobre gama 2 vezes G, logaritmo natural da raiz 1 mais gama V0 ao quadrado, tá bom? Muito bem, vamos agora analisar o movimento de descida, né, da minha esfera. Então agora, o que acontece? O meu cronômetro não está em 0 mais, ele está nesse tempo aqui, né? Tá? A esfera parou, agora ela vai descer, sob a ação dessa resultante aqui de forças, né? Então vamos aplicar a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Isso é igual, então, o meu eixo ainda está voltado para cima, né? Então o empuxo, que é a densidade do fluido, vezes o seu volume, vezes a aceleração da gravidade, menos o peso, né? Vamos colocar primeiro o peso agora. Densidade da esfera, 4/3 πr ao cubo vezes g. E aí, mais, agora, né, a diferença está aí. Agora a força de arrasto é positiva, mais 0,2 densidade do fluido, πr quadrado, vezes velocidade ao quadrado, tá bom? Mesma rotina, vamos dividir pela massa da esfera. Então isso vai ficar densidade do fluido sobre densidade da esfera, vezes g menos g, mais 0,2 ρf πr quadrado, v quadrado, sobre densidade da esfera, 4/3 πr ao cubo. Muito bem. Aqui, novamente, né, nós temos a nossa aceleração da gravidade efetiva com o sinal trocado, né? Então, nós vamos ter aí o nosso dv/dt. Isso é g, ρf sobre ρ menos 1, que é o menos g, tá bom? Mas aqui vai ficar com 0,15 ρf sobre ρ R embaixo, né, pessoal? Tá legal? E aí vezes o V ao quadrado, né? Muito bem. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu vou colocar o G em evidência aqui. Vai aparecer um G aqui embaixo, que é essa constante gama, né? Então, eu vou ficar com o seguinte. dv/dt é menos G, tá bom? Esse termo aqui é menos G, né? E aí eu vou ficar então com 1, né? Menos essa constante sobre G é o nosso gama quadrado, né? Ali, pessoal, eu esqueci de colocar, né? Que aqui é gama ao quadrado, tá? O gama é a raiz daquilo, né? Gama quadrado vezes V quadrado. Agora notem que aqui
ficou inverso, né? No movimento de subida, a gente tinha 1 mais gama 2V2, e a integral ficou o arco tangente, e agora nós temos 1 menos gama 2V2, tá legal? Então vamos separar aqui as variáveis. dV sobre 1 menos gama 2V2, isso é menos G dt. E eu vou agora integrar isso, né? Integro aqui, agora cuidado pessoal, no tempo não é mais de 0 a t, agora eu vou da variável, porque eu estou considerando o movimento global, né? O movimento de subida mais o movimento de descida. Quando a esfera começa a descer, ela já está, o meu cronômetro já está no tempo t de subida, né? Até o tempo t, e aqui eu tenho a integral. A minha velocidade nesse tempo de subida ela é 0, porque a esfera parou, até uma velocidade v arbitrária. Muito bem, essa integral agora, né, é uma integral aí, também não é complicada, tá bom? Ela não está tabelada, né, mas, enfim, eu preciso decompor essa função racional por frações parciais. Então, notem que 1 sobre 1 menos gama v ao quadrado. Isso aqui, pessoal, é a diferença de quadrados, né? 1 é menos gama v, 1 mais gama v. Eu vou quebrar ela, então, em duas frações, tá? Parciais. 1 mais gama v e mais um b sobre 1 menos gama v, tá bom? Bem, aqui eu vou tirar o mínimo, né? Múltiplo comum. 1 mais gama v, 1 menos gama v. Aqui eu vou ficar com a menos a gama v, mais b mais b gama v. Eu tenho esse termo, vou colocar aqui a mais b, mais, vou colocar o v em evidência, e eu vou ficar daí com b vezes gama menos a vezes gama. Isso aqui eu tiro, né? Eu concluo então que a mais b é igual a 1, né? O termo independente. E esse termo que multiplica v não tem nada lá, do outro lado é 0, né? Coloco gama em evidência, b menos a igual a 0. Então a minha constante a é igual à minha constante b. Como a mais b é 1, então a é igual a b, que é igual a meio, né? Então essa função racional aqui eu posso quebrá-la em meio sobre 1 mais gama v, mais meio sobre 1 menos gama v. E aí a minha integral, ela fica trivial. Então nós vamos ter o seguinte, pessoal, nós vamos ter a nossa integral, tá? Que era de 0, né? Então integral de 0 até v. Tá legal? Então eu vou ter o seguinte, meio sobre 1 mais gama v', tá? Vamos escrever em duas integrais. dv' mais integral de 0 a v, meio sobre 1 mais gama, 1 menos, né? Gama v', dv'. Esse meio, pessoal, vou colocar em evidência. Note que também na resolução dessa integral eu vou ter que mudar a variável, né? Esse 1 mais gama v eu chamo de w, e aí vai ter 1 sobre gama, tá? Aqui menos 1 sobre gama, né? E eu vou colocar também esse gama em evidência, né? 1 sobre gama em evidência. Então vamos terminar aqui, isso dá menos g, t menos t de subida, né? Então eu vou ficar com 1 sobre 2 gama, que multiplica o logaritmo natural de 1 mais gama v, né? Porque em 0 vai ficar 1, né? ln de 1 é 0, não vai aparecer. E aí menos o logaritmo natural de 1 menos gama v. Isso é menos g, que é essa constante, né? Está fazendo o papel de aceleração gravitacional efetiva, t menos tempo de subida. Esse 2 gama eu passo, pessoal, multiplicando. Uso a propriedade de que a diferença de logs
é o log do quociente, e eu tenho, portanto, ln 1 mais gama v sobre 1 menos gama v, isso é menos 2 gama g t menos t de subida. Tá? Tirando a função inversa aqui do logaritmo natural, nós vamos ter o seguinte. Eu tenho, então, 1 mais gama vezes v sobre 1 menos gama vezes v. Isso é exponencial de menos 2 gama g t menos t de subida. Tá legal? E agora eu vou, então, isolar a minha velocidade, né? O meu objetivo é determinar a expressão da velocidade. Então, 1 mais gama vezes v. Isso é a exponencial de menos 2 gama g t menos t de subida, menos gama g exponencial de menos 2 gama g t menos t de subida, tá bom? Esse termo que tem v, né? Gama v, perdão, não é gama g, né? Gama v aqui. Esse termo que tem o v eu passo, então, somando. Esse eu passo subtraindo. E eu vou ter, então, gama vezes v, 1 mais exponencial de menos 2 gama g t menos t de subida. E isso é igual a exponencial de menos 2 gama g t menos t de subida menos 1. E agora eu consigo, então, isolar a minha velocidade v. E, portanto, pessoal, nós vamos ficar com o seguinte. V, então, é 1 sobre gama, que multiplica, então, essa diferença, né? Exponencial de menos 2 gama, g, t menos t de subida, menos 1, sobre 1 mais, né? Vamos colocar a primeira exponencial, tanto faz, né? Exponencial de menos 2 gama, g, t menos t de subida, mais 1. Tá legal? Bom, olhando assim, né, eu não consigo identificar nenhuma função aí mais elementar, né? Mas isso aí pode ser expresso em termos das funções hiperbólicas, tá certo, pessoal? Lembrem que a tangente hiperbólica, né, de x, ela é a exponencial de x menos a exponencial de menos x sobre exponencial de x mais exponencial de menos x. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela exponencial de gama g t menos t para cima. Tá? Em cima e embaixo. E aí eu vou conseguir, então, chegar na função aí tangente hiperbólica. Tá legal? Muito bem. Então, nós vamos ficar com a nossa velocidade da minha esfera. Vai ser, então, 1 sobre gama, que multiplica exponencial. Bom, multiplicando aqui, então, vai ficar... Eu vou somar 1, né? Vai ficar menos 1 gama g t menos t de subida. Aí, menos 1 vezes esse termo, né? Exponencial de gama g t menos t de subida. E embaixo eu fico com exponencial menos gama g t menos t de subida mais a exponencial de gama g t menos t de subida. Tá legal? Só que ainda isso aqui, né, não é bem a tangente hiperbólica, pessoal. Porque na tangente hiperbólica, a exponencial positiva, ela aparece antes aqui, né? E aqui está negativo, ó. Mas aí eu inverto aqui. E aí eu multiplico por menos 1. Aí eu consigo, então, obter, né, expressar em termos da minha tangente hiperbólica. Então, V é menos 1 sobre gama, tangente hiperbólica desse x. Esse x, então, é esse gama g t menos t de subida, tá certo, pessoal? Está aí, olha que interessante, a nossa expressão, então, da velocidade, né? No movimento vertical para baixo. Nós já vimos isso em aulas passadas, a gente viu que essa velocidade é expressa, então,
por meio dessa tangente hiperbólica, né? Considerando o arrasto quadrático, tá legal? Se por acaso adotássemos o eixo y para baixo, aí aqui seria positivo. É uma questão de mero sinal, né? Porque aqui a velocidade ela é negativa, claro, porque o meu eixo y está para cima, né? E aqui o movimento ele é retrógrado, né? Então, claro que a velocidade ela tem que dar negativa, tá certo? Se o eixo y estivesse para baixo, aqui seria, obviamente, uma velocidade positiva, né? Muito bem, pessoal. E agora, com a expressão aí da velocidade, eu consigo determinar a minha expressão da posição, né? Vamos então achar a posição agora em função do tempo para essa minha esfera, tá legal? Muito bem, então vamos lá. Então a minha velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo t, posição no caso em y, né, a rigor, vamos colocar aqui y, dy dt. Então meu dy é v dt, integro no tempo, né, aqui então eu vou integrar isso desde o t de subida até um tempo t arbitrário, e aqui, né, da posição, dessa posição, pessoal, né, que eu estou chamando aí de x para cima, tá certo? Até esse, vou colocar aqui, enfim, eu vou colocar y mesmo, aqui nas minhas aulas eu coloquei x, né, é a mesma coisa, tá? De um y para cima até um y aí qualquer. Então aqui eu vou ficar então com y menos o y no movimento de subida, né, que é esse valor aqui, tá? Esse aqui é o nosso y também. E aqui eu vou ficar então com a integral de t de subida até t da minha velocidade, que é menos 1 sobre gama, tangente hiperbólica de gama g, t menos t de subida, né, dt'. Aqui é a telinha, a rigor, né? Muito bem, nós vamos precisar então da integral da tangente hiperbólica, até nós já usamos essa integral aí em aulas passadas. A integral, pessoal, da tangente hiperbólica, né, de x dx, é o logaritmo natural do cosseno hiperbólico de x, tá? A integral da tangente é menos ln do cosseno. A integral da tangente hiperbólica é o ln do cosseno hiperbólico, tá legal? Então, y é y de subida, menos 1 sobre gama, e aí que multiplica, então, o logaritmo natural do cosseno hiperbólico desse gama g, t menos t de subida, né? Calculado de t para cima, né, t de subida, até o tempo t arbitrário, tá legal? Muito bem. Então isso aqui vai ficar o seguinte, pessoal, y é o nosso y de subida, né? Y máximo, menos 1 sobre gama, logaritmo natural do cosseno hiperbólico de gama g para t, aqui a telinha, né? T' igual a t, então eu vou ficar com t menos t', perdão, t menos t de subida, tá? E aí menos, né? Quando t' igual a esse t com a flecha para cima, aqui vai ficar 0. O cosseno hiperbólico de 0, pessoal, é 1, né? E o logaritmo natural de 1 é 0. Então, vai zerar, vai ficar só esse termo aí, tá legal? Agora você pode substituir, né? Esse y máximo, essa expressão que aqui está, tudo bem? E aí, então, né, a sua equação de y a sua equação de y vai ficar, então, eu vou colocar aqui, ó. Então, o meu y, né, vamos colocar assim, ó, y para baixo, né, no movimento de descida, então, esse y para cima, que é 1 sobre... Ah, pessoal, perdão, eu só esqueci uma coisinha aqui, ó. Aqui, quando eu fiz a integral da tangente hiperbólica, eu esqueci de dividir, né, pelo 1 sobre gama g, né, porque eu tenho que usar substituição aqui.
Então aqui eu fico ainda com 1 sobre gama g. Então 1 sobre gama quadrado g. Tá? Faltou aqui ainda um gama vezes g. Agora tá certo. Por causa da integração, né? Claro, eu preciso integrar. Não estou integrando a tangente hiperbólica de x só. Estou integrando a tangente hiperbólica. Preciso usar aqui a regra da uma substituição de variável antes, né? Então eu vou ficar com 1 sobre gama quadrado g, logaritmo natural da raiz de 1 mais gama v0 quadrado, menos 1 sobre gama quadrado g, logaritmo natural do cosseno hiperbólico de gama g, t menos t de subida, tá legal? Se você quiser colocar o gama quadrado g em evidência, né, e usar o logaritmo, a diferença de logs é o log do quociente, pode, mas isso aí é irrelevante, tá bom? Não precisa fazer isso não. Bom, pessoal, e agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o tempo, né, que a minha esfera vai levar para descer, tá? O tempo que ela leva para descer. Ora, o tempo total, então, que ela leva para descer, vai ser aquele para qual esse y, né, igual a zero. Tá legal? Y igual a zero. Então, vamos lá. Vamos apagar isso aqui. Eu também vou apagar isso aqui. Então, vamos lá. Quando y igual a zero, né, nós vamos ter, então, aí esse tempo, né, tempo para descer, tá? T igual a T no movimento de descida, né? Assim como a gente calculou o tempo na subida, a gente vai calcular esse tempo agora na descida. Então é só fazer y igual a zero, tá bom? E eu vou ter, portanto, né, o cosseno hiperbólico desse termo igual a essa raiz quadrada, né? Exatamente. Então, cosseno hiperbólico, gama g t menos t de subida, é aquela raiz quadrada ali, né? 1 mais gama v0 quadrado, tá? Bom, então eu vou isolar aqui o meu tempo, né, de descida. Vai aparecer aí, pessoal, uma função hiperbólica inversa, né? E na prática é bastante estranho a gente lidar, bastante difícil, né? E a gente vai ter que fazer uma transformaçãozinha. Então, esse t de descida, ele vai ser o t de subida tá legal? Mais, né, 1 sobre gama g cosseno hiperbólico inverso da raiz de 1 mais gama v0 ao quadrado, tá? Bom, na verdade, esse tempo aí de descida, nós vamos fazer o seguinte, pessoal, a gente vai tomar esse t aqui para cima, né, igual a zero, tá? E aí é como se eu zerasse o cronômetro aqui em cima, eu só estou interessado no tempo, né, no intervalo de tempo para que ela desça, tá? Então a gente vai até considerar esse t menos t para cima simplesmente como um t para baixo, né? Tá certo? Então a gente vai considerar assim, ó, um t no movimento de descendente, né? Aí fica melhor, tá? Bom, a gente pode então deixar esse tempo expresso dessa forma, mas se você lembrar um pouquinho de matemática aí, né, bem básica, tá? Funções hiperbólicas, enfim, você pode simplificar um pouco essa expressão, tá, pessoal? Lembrem o seguinte, bom, então vamos tentar simplificar esse cosseno hiperbólico inverso da raiz de 1 mais gama v0 quadrado, tá? Se isso aqui fosse um cosseno hiperbólico, né, de alguma coisa, isso aqui daria essa coisa, porque o cosseno inverso, hiperbólico inverso do cosseno hiperbólico de x dá o próprio x, né?
Então, olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou chamar esse gama V0, eu vou chamar de U. E esse U, eu vou dizer que ele é um semi-hiperbólico de uma variável x, tá? Olha que interessante. Por quê? Porque daí, ó, quando eu fizer 1 mais U ao quadrado, ou seja, 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de x, isso é o cosseno hiperbólico ao quadrado. E aí a raiz quadrada vai dar o cosseno hiperbólico de x, ou seja, isso aqui vai dar o próprio x, né? Olha, lembre o seguinte, o cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x é 1. Então, significa que 1 mais seno hiperbólico ao quadrado, isso é o cosseno hiperbólico ao quadrado. Dentro da raiz, cosseno hiperbólico, cosseno hiperbólico inverso do cosseno hiperbólico é o próprio x, tá? Ou seja, o x é o arcosseno hiperbólico. Tá certo, pessoal? Arcosseno hiperbólico de U, né? Ou arcosseno hiperbólico de gama V0. Tá legal? Muito bem. Agora, o que é o seno hiperbólico, né? O seno hiperbólico, em termos da sua definição, em relação às exponenciais, é a exponencial de x menos a exponencial de menos x sobre 2. Ora, seno hiperbólico de x eu estou chamando de U, tá legal? Então isso aqui é o meu U, que é então essa diferença de exponenciais sobre 2, né? Vou multiplicar por 2, tudo isso aí vai ficar 2U igual exponencial de x menos exponencial de menos x. Vou multiplicar a equação toda, pessoal, pela exponencial de x, tá bom? Então vai ficar 2U e na x igual e na 2x menos 1. E aí, então, eu vou escrever assim, e na 2x menos 2u e na x menos 1 igual a 0. Vou chamar o e na x de y. E aí eu tenho uma equação de segundo grau, y² menos 2u y menos 1 igual a 0. Acho o y, portanto, vou achar o x, né, que é o ln de y, e o meu x, portanto, eu vou expressar em termos de logaritmo natural de alguma coisa, que vai ser o meu arcosseno hiperbólico, né, de gama V0, tá? Que é esse termo aqui, que eu estou interessado, né? Cosseno hiperbólico inverso disso aqui. Espero que vocês tenham entendido todos esses passos aí, pessoal. Vamos só achar o y aqui. Y, então, é menos 2u, mais ou menos raiz de 4u² menos 2... menos 4 vezes 1 vezes menos 1, mais 4. Sobre 2 vezes 1, que é 2, né? Então, isso aqui vai ficar... Vai ficar 2u mais ou menos raiz... Vou colocar o 4 em evidência, sai como 2, tá? U² mais 1 sobre 2. Bom, o nosso y ele é positivo, tá? Porque eu vou considerar o argumento isso aqui como positivo, tá certo? Esse argumento ele é positivo, né? Gama e V0 ambos são positivos. Então eu vou adotar a raiz positiva, U mais raiz de U² mais 1. Está aí, pessoal, o nosso y. Agora volto para o x. O x é o ln de y e, portanto, o meu x, né, que é o arcosseno hiperbólico, de gama V0, isso é, então, o ln, né, logaritmo natural, de U, onde o U, então, é gama V0, mais raiz gama V0 quadrado menos 1, tá, pessoal? Tem tabelas aí que mostram essas expressões, tá, do arcosseno hiperbólico, enfim. E esse arcosseno hiperbólico de gama V0 é o cosseno hiperbólico a menos 1 da raiz de 1 mais gama V0 ao quadrado, tá? Então, muito mais fácil a gente trabalhar com logaritmo natural do que com cosseno hiperbólico a menos 1, né, inverso, tá? E aí, portanto, a nossa expressão, vamos apagar aqui, a nossa expressão para o tempo de descida, tá? O tempo que leva para a minha esfera descer, eu posso colocá-lo numa forma mais simples. O tempo de descida vai ser
1 sobre gama G vezes o logaritmo natural de gama V0 mais raiz gama V0 quadrado menos 1. Tá aí a expressão, então, que permite o cálculo do tempo no movimento descendente da minha esfera, tá bom, pessoal? Num fluido viscoso, tá? Então, esse foi o nosso objetivo dessa aula, encontrar aí, fazer um estudo bastante detalhado do movimento, né, ascendente e descendente de uma esfera no seio de um fluido, considerando primeiro o arrasto linear e depois o arrasto quadrático. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, pessoal, sugestões, críticas, façam na seção de comentários abaixo e espero vê-los na próxima aula, que vai ser a última aula desse módulo de força de arrasto. Muito obrigado!